Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET, volume 7, semanas 3 e 4. Bom, sobre o que é o vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar de energia mecânica, fazer algumas questões aí e depois vai falar de velocidade de escape. Bom, o que é energia mecânica? Energia mecânica ela pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho, mas na prática mesmo a gente adota ela como a soma de dois tipos de energia. A energia cinética, que está relacionada ao movimento de um corpo, e a energia potencial, que está relacionada à posição de um corpo. Espera aí que eu te explico direitinho. Então a energia mecânica ela é um somatório. Ela é a soma da energia cinética, que é a energia que está relacionada ao movimento dos corpos, e a energia potencial, que é a energia que está relacionada à posição dos corpos. Então a energia cinética ela está associada à velocidade. Ela está associada ao movimento dos corpos. E aí como que a gente calcula energia cinética? Energia cinética ela é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então esse mzinho aqui é de massa, esse v é da velocidade do corpo e está ao quadrado sobre 2. E a energia potencial? É aquela energia que está associada à posição do corpo. E ela pode estar associada de duas maneiras diferentes. Ou a uma posição dentro de um campo gravitacional, ou a uma mola, a um elástico deformado. Quando ela está associada a um elástico, ela recebe o nome de energia potencial elástica. Então, a posição dela está associada a um elástico ou uma mola deformada. Então, sempre que tiver molas ou elásticos deformados, o corpo vai ter uma energia potencial elástica. Como que a gente calcula essa energia potencial elástica? Ela é a constante elástica, que a gente representa por essa letra K. Então, é constante elástica. É o K. Esse X é a deformação da mola. Não é o tamanho da mola, é o quanto ela se deformou, é o quanto ela mudou a sua posição, é o quanto ela mudou o seu tamanho em relação ao seu tamanho original. É o seu tamanho quando ela não está tensionada. Tudo bem? Dividido por 2. Então, a energia potencial elástica é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Tanto a energia cinética quanto a energia potencial elástica quanto a energia potencial gravitacional, já fiz um vídeo sobre cada uma dessas isoladas. Vou deixar aqui no iCard para que vocês possam ver e acessar caso vocês tenham alguma dúvida. Tudo bem? E o outro tipo de energia potencial é a energia potencial gravitacional. A posição do corpo está associada a um campo gravitacional. E aí, quanto maior a altura do corpo, mais energia potencial vai estar associado. Então, energia potencial gravitacional o corpo vai ter quanto mais altura ele tiver. A gente geralmente adota um referencial como zero e tudo que tiver acima dele, esse corpo tem uma energia potencial positiva. Tudo que tiver abaixo, uma energia potencial negativa. Beleza. Como é que a gente calcula? A gente calcula ela como massa vezes a aceleração da gravidade vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, em relação a um referencial. Tudo bem? Então, a energia mecânica ela se divide em duas. Energia cinética, que está associada ao movimento dos corpos, e energia potencial, que está associada à posição dos corpos. Posição que pode estar em uma mola deformada ou em uma altura dentro de um campo gravitacional. Tudo bem? Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia potencial elástica, constante elástica vezes deformação ao quadrado sobre 2. E energia potencial elástica é massa vezes gravidade vezes altura. Tá bom? Bom, tipos de sistemas eu já comentei no vídeo anterior da semana passada, mas é o sistema conservativo, é aquele que a energia mecânica ela se conserva sempre. Ou seja, a energia mecânica que eu tenho no início, ela é igual no final, que é igual em qualquer outra parte do movimento. E não há forças dissipativas. Para que o sistema seja conservativo, não pode ter força de atrito nem força de resistência do ar. A questão vai te falar, ou deixar bem claro que não tem atrito para desprezar as forças de atrito, ou vai falar que a superfície é muito polida ou coisas do tipo, tá bom? Então, para que o sistema seja conservativo, a dica é não há forças dissipativas. Então, a gente tem que a energia mecânica em qualquer ponto, em qualquer momento, é sempre a mesma. Energia mecânica num ponto A é igual a energia mecânica no momento B, que é igual a energia mecânica no momento C, tá bom? Então, aqui, vamos supor
um plano inclinado aqui, né? Tipo pista de skate, half-pipe, e aí vamos supor que não tenha atrito nenhum, que seja perfeitamente liso. E eu tenho uma posição A aqui. Que tipo de energia está associada a essa posição da bola aqui? Ela não tem energia cinética porque ela não tem velocidade, ela não tem energia potencial elástica porque não tem nenhum elástico deformado, mas se eu adotar aqui como uma altura zero, ela tem uma altura aqui, né? Então ela tem uma energia potencial gravitacional. Na hora que eu solto ela, ela vai perdendo essa altura, consequentemente vai diminuindo a energia potencial gravitacional dela. Nesse ponto C aqui, ela já não tem mais energia potencial gravitacional, ou B, né? Pode ser um ponto B. Ela já não tem mais energia potencial gravitacional. E aí, que tipo de energia ela tem então? A energia não pode simplesmente ter sumido, nem se transformado em outros tipos que não seja mecânica, já que eu estou considerando um sistema conservativo. Então, nesse ponto aqui, ela tem energia cinética. A energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética, que depois volta a se transformar em energia potencial gravitacional, e assim sucessivamente. Eu tenho que energia mecânica em qualquer ponto vai ser sempre a mesma. Energia mecânica que é a soma das energias cinética potencial, tá bom? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Eu pego um bloco acoplado a uma mola, a mola está de boa aqui, não tem deformação nenhuma, e eu venho e deformo ela, eu venho e empurro ela um pouquinho aqui para a esquerda. Na hora que eu solto, nessa posição aqui, que eu vou chamar de A, essa mola ela tem uma energia associada a essa posição, que é a energia potencial elástica, já que nessa posição ela tem uma mola deformada associada a ela. Quando eu solto ela, ela começa a se mover, ganhando energia cinética, nesse ponto aqui em que a mola não está mais deformada, e novamente energia potencial elástica nesse ponto C aqui. Tudo bem, a energia vai se transformando de um tipo em outro, mas como é um sistema sem atrito, como é um sistema conservativo, a soma dessas energias sempre vai dar o mesmo valor. A soma desses dois tipos de energia, cinética e potencial, sempre vai dar o mesmo valor. Tranquilo? Esse aqui é o tipo de sistema que a gente mais trabalha no ensino médio, mas a gente tem sistemas não conservativos. O que são sistemas não conservativos? São aqueles que a energia mecânica ela não se conserva. Mas a energia como um todo ela se conserva sim. Por exemplo, quando eu solto uma caixa e essa caixa ela cai no chão, eu tinha energia potencial gravitacional nessa posição aqui em cima, e aqui embaixo, depois que ela já bateu, não tem mais nada, né? Antes de bater eu tinha energia cinética, mas depois que bateu ela não tem mais altura e nem mais velocidade. O que aconteceu com essa energia mecânica que eu tinha aqui? A energia mecânica ela não se conservou. Por quê? Porque ela foi transformada em energia sonora, do barulho que fez, em energia térmica por causa do aumento da agitação das moléculas que estão aqui, né, do solo e da própria caixa aqui na colisão. Então a energia como um todo ela se conserva, mas ela se transforma em outros tipos de energia que não são a energia mecânica, tá bom? Esses outros tipos de energia é mais difícil de eu conseguir converter eles para energia mecânica de novo. Eu não consigo converter eles integralmente em energia mecânica de novo. Aí nesse caso a gente fala que parte dessa energia se degrada. O que é se degradar? Não é que ela some, é só que eu não consigo mais converter ela no tipo de energia que eu quiser. Ela não é mais tão útil como era antes, tá bom? Então, os sistemas não conservativos, há forças dissipativas nele, forças que diminuem a energia mecânica e transformam essa energia mecânica em outros tipos de energia. E aí, para a gente ter uma conservação de energia, ela ainda existe, né? Para mim ter a energia que eu tinha aqui no início, a energia mecânica que eu tinha aqui no início, eu tenho que pegar a energia mecânica no final e somar com o trabalho feito pela força de atrito que diminuiu a energia mecânica do sistema, né? Então, se esse trabalho for negativo, ele vai ser menos, né? Eu somo em módulo esse trabalho aqui para me obter de novo o valor da energia total que eu tinha no início. Tranquilo? Bom, vamos lá para a primeira questão então. O que significa afirmar que a energia se conserva? Explique a diferença entre conservação de energia e degradação de energia. Energia se conserva significa que a soma ou o valor total da energia
é sempre o mesmo em qualquer momento. Então, não interessa em que forma a energia está, em que tipo de energia eu tenho, se eu somar todos os tipos de energia, sempre eu vou ter um mesmo valor, um valor total que é sempre igual. Isso significa que a energia se conserva, que ela é constante durante o tempo, tá bom? Explica a diferença entre conservação de energia e degradação de energia. Então, apesar da energia se conservar, né, dela ter sempre o mesmo valor, ela se degrada. Que é isso? Ela já não é capaz de ser transformada em qualquer outro tipo de energia de novo. Ela se degrada no sentido de não poder mais ser útil. Então, apesar disso, a cada transformação, temos uma parte da energia que não pode ser convertida novamente. Então, parte da energia se degradou. Se degradou significa, entre aspas, né, muitas aspas, que estragou, que eu não consigo mais ter o mesmo poder de transformação que eu tinha no início. Isso tem a ver com a entropia do sistema e tal, mas eu não vou entrar muito nisso agora. Só entendam que a energia como um todo se conserva, mas nem toda ela é útil mais no final do processo. Útil no sentido de eu poder fazer o que eu quiser com ela, tá bom? Então é isso. Bora para 2. Antes de fazer a 2, se inscreve no canal, gente. Deixa um joinha, não te custa nada e ajuda muito, tá bom? Então bora lá. O carrinho da montanha-russa da figura partiu do repouso em A. Então aqui em A ele estava em repouso. A velocidade aqui em A era 0. E atingirá os pontos B e C sem perder contato com os trilhos. Desprezando a ação de quaisquer forças dissipativas, então não tem nenhuma força dissipativa, não tem nenhum tipo de atrito. O que isso quer dizer? Energia mecânica se conserva. Tá bom? Obtém o módulo da velocidade do carrinho, letra A, no ponto B. Bom, aqui no ponto B, que é bem aqui, né? Ele não tem mais altura. Eu vou adotar aqui a altura aqui em B, como ele me deu, ó, como 0, o meu referencial de 0. Então, a energia mecânica aqui, em B, a altura é 0, mas ele tem alguma velocidade. Então, a energia mecânica aqui em B está associada à velocidade do corpo. Ele tem energia cinética aqui em B. Tá bom? Aqui em A, apesar dele não ter energia cinética, ele tem altura. Ele tem uma altura, que olhando aqui nos dados da questão, é 20 metros. Então, aqui em A, ele tem energia potencial gravitacional. Se o sistema é conservativo, eu posso igualar a energia mecânica em A com a energia mecânica em B. A energia mecânica em A é a soma da energia cinética em A mais a energia potencial em A. A energia mecânica em B é a soma da energia cinética em B mais a energia potencial em B. Só que em A eu não tenho energia cinética, então esse termo aqui é 0. Em B eu não tenho energia potencial, então esse termo aqui é 0. Como que eu calculo a energia potencial em A? Energia potencial em A é energia potencial gravitacional. É massa vezes gravidade vezes a altura. Como é que eu calculo energia cinética? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, a massa está multiplicando dos dois lados. Nesse caso, a gente pode cortar. Corto aqui as massas. Continuando, eu tenho que a gravidade é 9,8, a altura é 20, a velocidade em B é o que eu quero descobrir, ao quadrado, sobre 2. Então, essa velocidade de B aqui, ao quadrado, vai ser igual a 40 vezes 9,8, né, que vai dar 392
raiz quadrada de 392 vai dar aproximadamente 20. Vai dar mais ou menos 19,8 metros por segundo. Beleza? Então, a letra A é 19,8 metros por segundo a velocidade no ponto B. Agora, fazendo a letra B, ele quer a velocidade no ponto C. Aqui no ponto A velocidade era 0 e a altura era 20 metros. Em C, ele vai ter tanto velocidade, que é o que eu quero descobrir, mas ele também tem altura, que é de 5 metros. Então aqui em C ele tem os dois tipos de energia, tanto cinética quanto potencial. Na hora que eu somar as duas, isso tem que dar a mesma energia mecânica que eu tinha em A. Só que em A eu tinha só a energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em C. Eu poderia comparar B com C também, a resposta ia ser exatamente a mesma, tá? Vou fazer A com C. É a energia potencial em A mais energia cinética em A. O que é energia mecânica em C? É energia potencial em C mais energia cinética em C. Bom, em A eu não tenho energia cinética, esse termo é nulo, mas eu tenho energia potencial gravitacional, que eu calculo como massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial em C é massa vezes gravidade vezes altura de C, e a velocidade é massa, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Eu tenho massa em todos os termos, eu posso cortar. Lembrando que quando tem uma soma, eu tenho que cortar dos dois lados para poder cortar daqui, tá bom? Como se eu dividisse dos dois lados por m. Então a gravidade é 9,8 vezes a altura aqui, que é 20. A gravidade eu não posso cortar, não tenho gravidade aqui nesse termo da direita, né? Quando eu tenho uma soma, eu só posso cortar se for comum a todos os termos, tá bom? Bom, de novo, a gravidade 9,8 vezes a altura, que é 5, mais a velocidade de c ao quadrado sobre 2. Multiplicando aqui, isso aqui vai dar 196, e multiplicando isso aqui vai dar 49. Aí eu vou trocar de lado aqui já, vai ficar VC ao quadrado sobre 2 e passar o 49 subtraindo. 196 menos 49. VC ao quadrado é igual a 2, que está dividindo, vai passar multiplicando, vezes 147. Tranquilo? Então, VC é igual a raiz quadrada disso aqui, né? 2 vezes 147, que vai dar 294, que vai dar mais ou menos 17,1 metros por segundo. Um pouco menor do que da letra B, por quê? Porque ele transformou parte da energia cinética em B em energia potencial gravitacional. Bora para 3 então. Um carrinho de montanha-russa de massa m igual a 100 kg foi solto a partir de uma mola de constante elástica 2.000 N por metro. As unidades todas no sistema internacional. Depois de ser comprimida 2 metros, o ponto mais alto da montanha-russa possui uma altura de 10. Despreze o efeito do ar, adote G igual a 9,8 e admita que não há atrito entre o carrinho e os trilhos. Então não tem resistência do ar nem atrito. Se trata de um sistema conservativo. A energia mecânica ela é constante, tá bom? Qual é a altura máxima que o carrinho consegue atingir? Essa altura é suficiente para que o carrinho continue o caminho da montanha-russa? Então tem o carrinho aqui numa primeira posição, né? Os carrinhos da montanha-russa aqui e tal. Desenhar só um. Então está aqui o carrinho com a mola com uma deformação. Esse aqui vai ser o meu ponto A. Beleza? E a ideia aqui é converter toda essa energia potencial elástica que eu tenho aqui em A em energia potencial gravitacional. Então vou marcar aqui algum ponto arbitrário, por exemplo B, para descobrir qual que vai ser essa altura. Se ela for maior que 10 metros, significa que o carrinho conseguiria passar do outro lado, né? Se ela for menor que 10 metros, significa que essa mola não dá impulso suficiente para o carrinho passar para o outro lado. A ideia é essa. Então vou comparar a energia mecânica em A com a energia mecânica em B. É igual porque o sistema é conservativo, né? Essa energia mecânica em A é a soma da energia cinética mais energia potencial. Em B, é a energia cinética também,
mais energia potencial. Em ambos os casos, a energia cinética é zero. No primeiro caso, eu tenho energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Na situação B, o tipo de energia potencial que eu tenho é energia potencial gravitacional, que é mgh. E é essa altura que eu quero para saber se o carrinho consegue ou não passar para o outro lado. Como está todas as unidades no sistema internacional, eu não preciso me preocupar com transformação de unidade. A constante elástica é 2000, a deformação é de 2, β² sobre 2. A massa do carrinho está aqui, ó, 100. A gravidade ele pediu para adotar 9,8 vezes a altura. Bom, esse quadrado aqui é o 2 multiplicando por 2, né? Vou cortar esse quadrado aqui com esse. Não porque esse aqui é 2, é porque a base é 2, então por isso eu posso cortar. Isso aqui é como se fosse 2 vezes 2, tá bom? Vou cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Eu tenho então que o H é igual a 40 dividido por 9,8. 40 dividido por 9,8 dá mais ou menos 4, né? Um pouquinho maior que 4, aproximadamente 4,1 metros. Bom, então a altura de B aqui, a altura máxima que esse carrinho consegue atingir é 4,1 metros. Ou seja, não é suficiente para subir o morro todo, que tem 10 metros. Então essa mola não dá propulsão suficiente para o carrinho subir, tá bom? Então vamos responder aqui, ó. Essa altura é suficiente para que o carrinho continue o caminho na montanha-russa? A altura não é suficiente, já que ela é menor que 4,1 metros. Beleza? Bora para 4 então. Um pão de queijo, de novo pão de queijo, né, gente? De massa 1 kg, um pão de queijo bruto pra caramba, será atirado de um arco, que eu acho que é um estilingue, tá? De constante elástica 100 newtons por metro. O pão de queijo é puxado a uma distância de meio metro, desprezando a resistência do ar e usando conservação da energia mecânica, então não tem nenhum tipo de resistência, o sistema é conservativo. A energia mecânica no início é igual à energia mecânica em qualquer ponto. Calcule a velocidade com que o pão de queijo deixa o arco no disparo. Então eu tenho aqui meu estilingue, vou arremessar esse pão de queijo, primeiro, né, deformando a mola em meio metro. Então tem uma deformação aqui no elástico de meio metro. Tranquilo? Na hora que eu solto, esse cara ganha velocidade. No momento em que o elástico soltou ele já não tem mais energia potencial elástica e tem apenas velocidade. Vou chamar esse primeiro ponto aqui de ponto A e esse segundo ponto aqui de ponto B. Tá? A altura deles não variou, o que tem aqui é uma posição associada a um elástico deformado, e nessa posição aqui eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. A gente vai resolver mais ou menos no mesmo esquema. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Essa energia mecânica que é a soma da energia cinética com as energias potenciais, né? Isso para os dois lados. Em A eu não tenho energia cinética e em B eu não tenho energia potencial, né? Estou adotando aqui como altura zero, tá, gente? A altura aqui é zero para os dois. Energia potencial em A é só a potencial elástica, que é kx² sobre 2. Aqui eu tenho só energia cinética, que é mv² sobre 2. Constante elástica aqui é 100. A deformação é meio, β² sobre 2. Aqui eu não posso cortar esse quadrado com esse 2. Por quê? Porque a base é meio. É meio vezes meio aqui em cima, né? A massa é 1 kg vezes Vb² sobre 2. Posso cancelar os denominadores aqui, né? Estou dividindo dos dois lados por 2. E aí aqui 0,5 ao quadrado dá 0,25. Que vezes 100 vai dar 25. Então Vb² é igual a 25
VB é igual a raiz de 25, né? O 2 está ao quadrado, passa com a operação inversa, que é a radiação. VB vai ser igual a 5 metros por segundo. Então, a velocidade de B vai ser 5 metros por segundo. Bora para 6. A ordem está um pouquinho invertida, gente, mas a gente vai fazer a 5 também, tá bom? Então, um pão de queijo de massa desconhecida é abandonado em queda livre de uma altura z de 200 metros. Qual é a velocidade adquirida pelo pão de queijo? Despreze qualquer ação de forças dissipativas. Utilize a conservação de energia e consulte os dados necessários na atividade 5. Então, eu peguei aqui a gravidade desses planetas na atividade 5 e já coloquei aqui. Então, o pão de queijo está aqui. E aí eu solto ele e ele cai por uma altura pequena, uma altura de 200 metros. Então, naquele ponto que eu vou chamar de ponto A, ele tem energia potencial gravitacional. Aqui, antes de bater no solo, ele tem apenas energia cinética, né? Eu vou montar uma equação geral e aí depois a gente utiliza para cada situação, tá bom? Então aqui, ó, o que a gente pode construir? Que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. A energia mecânica em A é a soma da cinética mais a potencial. Em B também é a cinética mais a potencial. Só que em A cinética é zero, que ele foi solto aqui do repouso. E em B, o potencial é zero porque ele já não tem mais altura. Eu estou adotando aqui como H igual a zero, tá bom? E também não tem nenhuma mola deformada, ele não tem energia potencial aqui nessa posição. A energia potencial de A é a energia potencial gravitacional, que é mgh. A energia de B é a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Massa multiplicando dos dois lados sem soma, eu posso cortar. Esse 2 vai passar multiplicando, então eu tenho que VB é igual a 2GH, né? Então VB vai ficar igual a raiz quadrada de 2GH. Certo. Então é só eu utilizar essa equação aqui em todas as letras, né? Em todas as situações. Isso aqui foi um arranjo geral que a gente fez para descobrir como a gente vai descobrir essa velocidade aqui. E a gente vai utilizar isso para todas as letras. Então agora a gente vai começar a letra A, mas agora ficou fácil, né? Como que é a letra A? A letra A, a gravidade é 26. Então a velocidade aqui de B vai ser raiz quadrada de 2 vezes a gravidade do lugar, que é 26, vezes a altura aqui, que é 200. Então VB vai ficar igual a 102 metros por segundo. E a letra B? A letra B é a mesma coisa. A velocidade aqui no ponto B, né, a velocidade antes de chegar ao solo, vai ser a mesma coisa, que é 2GHA, só que agora a gravidade é 1,6. Então vai ser 2 vezes 1,6 vezes 200. VB vai ficar igual, então, a mais ou menos 25,3 metros por segundo. Letra A, letra B. Vamos fazer a letra C e a letra D? Bom, lembrando aqui, né, que a velocidade em B é igual a raiz quadrada de 2GHA. Vamos fazer a letra C? Em Marte, que a gravidade é 3,8. A velocidade aqui em B, para Marte, vai ser 2 vezes 3,8 vezes a altura em A, que é 200. A velocidade em B, então, vai ser mais ou menos 40 metros por segundo. Para a letra D, a velocidade em B, no Sol, que a gravidade é 274, vai ser 2 vezes 274 vezes 200. Então, a velocidade aqui no Sol vai ser bem maior, né? Vai ser 331 metros por segundo. Beleza, então, bora falar de velocidade de escape. Bom, o que é velocidade de escape? É a velocidade necessária para que algum corpo seja lançado e fique livre da atração gravitacional de um planeta. Então, tem a Terra aqui e eu quero saber qual que é a velocidade mínima
para que o foguete consiga sair e não ser puxado de volta para a Terra. Bom, a gente acha que todo corpo que sobe cai, mas se ele tiver uma velocidade pelo menos igual à velocidade de escape, ou maior que a velocidade de escape, ele não volta não. Por quê? Porque ele fica livre da gravidade. Então ele vai subindo aqui e vai diminuindo a velocidade, mas ele vai se afastando da Terra. A gente sabe que o campo gravitacional é mais forte quanto mais próximo ele estiver da Terra. À medida que ele vai se afastando, esse campo gravitacional vai diminuindo. A gente vai considerar um ponto em que ele vai chegar em que a gravidade lá nesse local vai ser zero. Tranquilo? Então aqui a gente vai traçar um diagrama como a força que a gravidade faz, que é a força-peso ou a força gravitacional, atua nesse corpo. A gente sabe que a força-peso ela atua aqui para o centro, para o centro da Terra. Então, mas conforme ele vai subindo, essa força-peso ela vai diminuindo, com um fator inverso à distância, na verdade, inverso ao quadrado da distância. Não preocupa muito com isso, só preocupa que essa força vai diminuindo, e aí alguns pontos, traçando aqui, para uma distância igual ao raio da Terra, nesse ponto aqui, a distância que ele está do centro da Terra é igual ao raio da Terra, a força vale massa vezes gravidade. A gente sabe calcular, a gravidade mais ou menos 9,8, a gente sabe calcular qual que é o valor da força-peso na superfície. Só que conforme ele vai se afastando, a força-peso ela continua para o centro da Terra, só que ela vai assumindo valores menores. Até que ela chega a um ponto, a uma distância muito grande, a uma distância que a gente considera infinito, em que o peso vai ser zero. Já não tem gravidade nesse local mais, então já não existe força-peso mais. Essa distância é grande, dos valores de referência, a gente adota ela como infinito. E aqui o valor do peso é exatamente zero, tá bom? Então aqui, a velocidade de escape é a velocidade mínima. Como assim? O peso já não existe mais, a força gravitacional já não existe mais, já não tem mais gravidade. Mas ela foi suficiente para fazer o corpo parar aqui, para que a velocidade dele fosse zero nessa situação. Se ele tiver uma velocidade maior que a velocidade do escape, ele vai embora. Mas na velocidade do escape, a gente considera que quando acaba o campo gravitacional, ele já não tem mais velocidade, mas ele também não tem gravidade para puxar ele de volta. Então essa é a relação da velocidade de escape, a velocidade mínima para que o corpo fique livre da ação gravitacional de um planeta, tá bom? Bom, aqui eu vou puxar a memória de vocês para um vídeo que a gente gravou, vou deixar aqui no eCard, que é o Teorema Trabalho e Energia. A gente sabe que o trabalho feito por uma força ele é igual à variação da energia cinética sobre esse corpo. Bom, aqui ele tem uma energia cinética, que é a velocidade que vai estar associada ao lançamento dele, a velocidade inicial dele, a velocidade de escape dele. E o trabalho da força-peso ele é contrário ao deslocamento. O peso ele é contrário ao deslocamento, eles formam um ângulo de 180 graus aqui. Então o trabalho feito pela força-peso ele é negativo, tá bom? Então esse trabalho aqui ele é negativo. Mas ele é negativo e vale quanto? Quando a força é variável, se lembrem lá de como a gente calculou o trabalho da força elástica, por exemplo, que era uma força variável. Como que a gente calculou? A gente calculou pela área de um gráfico, Então o trabalho, quando a força varia, ele é a área do gráfico, a área desse gráfico aqui, tá bom? Essa área aqui, ela não é muito facilzinha de calcular, na verdade não é tão difícil também, mas precisa de uma matemática diferente, a gente precisa de fazer uma integral aqui. Então quero que vocês acreditem em mim que essa área que ela é igual a mgr, tá bom? É a massa vezes a gravidade vezes o raio do planeta. Então aqui o trabalho ele tem esse valor em módulo e ele é negativo, por quê? Porque o deslocamento é oposto à ação da força. Então o trabalho vai ser menos negativo, Porque a força é oposta à distância. O cosseno do ângulo entre esses dois aqui dá menos 1. E a variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. Essa área é mgr. Energia cinética no final é zero. A gente está considerando a velocidade de escape, a velocidade mínima, para que ele fique longe do ponto gravitacional. Então ele chega aqui com velocidade nula, A gravidade é o suficiente só para parar ele. E a energia cinética aqui é mv, velocidade de escape ao quadrado, sobre 2. A massa dos dois lados aqui eu posso cortar.
Então, eu tenho que a velocidade de escape ao quadrado é igual a 2GR. O sinal de menos aqui também se cancelou, né? Esse quadrado vai passar como raiz, eu tenho que a velocidade de escape é 2GR. E é essa aqui que a gente vai utilizar, essa relação que a gente vai utilizar para fazer a questão de número 5, tá bom? Espero que tenha ficado claro. A velocidade de escape está associado à velocidade mínima para que um corpo fique livre do campo gravitacional de um planeta. Beleza. 5, então. Qual é a velocidade necessária para uma nave espacial escapar da atração gravitacional dos seguintes corpos celestes no sistema solar? Então, vou fazer mais ou menos igual a gente fez a 6. A gente já tem a equação geral aqui, né? Que a velocidade de escape é raiz quadrada de 2GR, né? E vai calcular isso aqui para cada uma das letras. Para a letra A, que eu tenho G igual a 26 em Júpiter, né? 26 metros por segundo ao quadrado, e o raio de 7,15 vezes 10 elevado a 7. Multiplicação dos números aqui vai dar mais ou menos 372 vezes 10 elevado a 7. Para a gente poder tirar essa potência de 10 da raiz, fica mais fácil se ela tiver com expoente par, porque aí é só dividir por 2 que ela sai da raiz, né? Raiz de potência, a gente conserva a base e divide os expoentes, o expoente do número e da raiz. Então, eu vou aumentar uma casa decimal aqui no número e deixar aqui com uma casa a menos. Então, vai ficar 3720, aumentei uma casa decimal para diminuir uma casa decimal na potência de 10. Agora, eu vou fazer a raiz de 3.720, que vai dar mais ou menos 61. E aí 10 elevado a 6 raiz quadrada vai dar 10 elevado a 3. Colocando em notação científica aqui, 6,1 para ficar entre 1 e 10, né? Diminui uma casa decimal, aumenta uma casa decimal aqui no expoente. Então vai ficar 6,1 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo, a velocidade de escape em Júpiter. Para a letra B, a ideia é exatamente a mesma, né? Raiz quadrada de 2 vezes a gravidade lá na Lua, que é 1,6, vezes o raio da Lua, que é 1,74, vezes 10 elevado a 6. Vou multiplicar os números aqui. Vai dar 5,6 vezes 10 elevado a 6. Tirando a raiz, vai dar mais ou menos 2,4. A raiz de 5,6 e a raiz de 10 elevado a 6 conserva a base e divide os expoentes, né? 6 dividido por 2, 3. 10 elevado a 3 metros por segundo. Tranquilo, está bonito. Falta só mais duas letras, letra C e a letra D. A mesma coisa, né? A velocidade de escape, a gente já viu que é raiz quadrada de 2GR, né? Então, para Marte vai ser 2 vezes a gravidade de Marte, que é 3,8, vezes o raio de Marte, que é 3,39 vezes 10 elevado a 6. Essa velocidade de escape, então, vai ficar 25,8 vezes 10 elevado a 6. A raiz quadrada aqui vai dar pertinho de 5, mais ou menos 5,1. E 10 elevado a 6 dividido por 2 vai dar 10 elevado a 3 metros por segundo. E para a letra D, para o Sol, né? Vai ser um valor muito grande, acredito eu. Vamos lá, a velocidade de escape vai ser raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que é 274, vezes o raio, que é 6,96, vezes 10 elevado a 8. Essa velocidade de escape, então, vai ser raiz quadrada de 3.814 vezes 10 elevado a 8. Aqui vai dar 61,8, a raiz quadrada do número, e 10 elevado a 8, raiz quadrada dele, né, divide 8 por 2, vai dar 10 elevado a 4. Colocando em notação científica só para ficar bonito, tem que diminuir uma casa decimal aqui para deixar entre 1 e 10, né? Vai ficar 6,18.
E aí, se eu diminuir uma casa decimal daqui, eu aumento uma de cá. 10 elevado a 5 metros por segundo. Tranquilo? Então, essa é a velocidade de escape para o Sol. Galera, foi isso. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa um joinha para ajudar e a gente se vê depois. Forte abraço, galera. Até mais.